Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre substâncias e misturas. Objetivo: entender a ação e a reação das misturas, perceber as soluções nas misturas homogêneas, entender o que é uma solução, conhecer os tipos de solução e compreender o que é um soluto e um solvente. Vamos lá! Vamos observar essa imagem. Lugar que a gente adoraria estar no momento desse, não é verdade? Observando a areia. Especificamente nesta imagem vamos falar da areia. Você a considera uma substância pura ou uma substância mista? Você já consegue aí ter uma ideia se é uma substância pura ou uma substância mista? Consegue? Vamos lá, no decorrer das aulas nós vamos respondendo então. Substâncias e misturas. Cosméticos são produtos feitos com substâncias naturais e sintéticas ou suas misturas. A vigilância sanitária atua na fiscalização de acordo com as normas próprias de legislação estabelecidas então pela Anvisa. Então, muitos produtos de beleza que servem aí, né, para dar uma coloração, uma realçada na beleza aí das pessoas. O que acontece? Eles são feitos de substâncias. Essas substâncias, elas podem ser naturais, ou seja, podem ser substâncias que foram retiradas então da natureza. Elas podem ser sintéticas, ou seja, elas podem ser produzidas, né, produzidas provavelmente em laboratórios, ou elas podem ter um pouquinho das duas. Pode ser ali uma substância natural com algum toquezinho aí de uma substância sintética. Então podemos encontrar aí cosméticos das mais variadas marcas, cores, modelos, enfim, com, né, esses três formatos. Vamos à nossa primeira atividade. Já começamos a aula com a atividade. Abaixo temos 4 sistemas formados por 3 tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Então, a gente está vendo bolinha branca, vermelha, azul ou verdinho ali, né? Responda as perguntas abaixo referente à classificação de cada um desses sistemas. Então, quais são as perguntas? Quais são substâncias simples? Quais são substâncias compostas e quais são misturas? Então, analisando os 4 quadrados, vamos responder as 3 perguntas. Vamos lá? Um tempinho para você responder.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Aqui ele pergunta, né? Quais são as substâncias simples? Então, ele diz para nós que as substâncias simples estão aqui, ó, no quadradinho número 2. Por que no quadrado 2 eu tenho substâncias simples? Eu só tenho uma substância, só tenho um tipo de substância, só tenho bolinhas vermelhas. Então, substâncias simples. Quais são substâncias compostas? Aqui, ó, eu tenho o número 1. Eu tenho as bolinhas vermelhas e as bolinhas brancas ali juntinhos. Então, as substâncias compostas é o quadradinho de número 1. E quais são misturas? O 3 e o 4. Ai, professora, parecia, né, que era tudo composto. O 2, tudo bem, professora, é simples. Mas o 3 e o 4, para mim que era tudo composto. Vamos entender por que não é? Então, misturas. Olhem só. Então, eu tenho aqui a mistura de substâncias, o encontro de substâncias. Sendo elas simples, porque olha aqui, ó. Aqui eu só tenho vermelho. Então, eu fui misturando simples com compostas. Aqui, da mesma forma, simples, ó, porque eu tenho aqui verde, verde, vermelho, vermelho. Então, é por isso que tem essa diferenciação. Então, as misturas estão no 3 e no 4. No 2, eu só tenho composta. E no 1, eu só tenho substância simples, né? Parece, ficou aí, vocês talvez tenham tido algum pouquinho de dúvida, mas é só se atentar para a forma aonde essas substâncias, né, como essas substâncias estão sendo apresentadas. Aí fica mais fácil, ok? Atenção às imagens, né? Soluções. As misturas homogêneas, aquelas que a gente não consegue diferenciar, também são chamadas de soluções, que podem ser formadas por sólido, líquido ou gases. Os componentes de uma solução são chamados de solventes e soluto. Aqui, então eu tenho, por exemplo, o solvente, que é o nosso solvente natural aí, a água. Então, aqui o soluto, que vamos dizer aqui que nesta colher eu tenho açúcar. Então, ele está jogando açúcar no solvente. No final, eu vou ter água doce e é uma solução. Exatamente isso. Tipos de solução. Eu posso ter solução líquida, né? Posso ter uma solução sólida e posso ter uma solução também gasosa. Solução líquida. Soluto vai ser o quê? Mais o solvente, que vai dar igual, então, a solução. Aqui eu tenho sal de cozinha, NaCl. Então, aqui eu tenho sal mais H2O, água, que é o solvente, e no final eu terei, então, uma solução, uma água salgada, no caso. Soluto sólido. O que eu tenho aqui? Uma barra do quê? De ferro. E uma solução gasosa. Todos os componentes estão no estado gasoso. Os principais gases, que são os gases componentes do ar: nitrogênio, 80% de nitrogênio e 19% de oxigênio. O outro 1% é formado de uma combinação de outros gases para chegar no 100, tá? A professora sabe aqui que para chegar em tudo precisava de 100. Então, o outro 1% é a combinação de outros gases. Então, aqui a solução líquida, gasosa e a solução sólida. Solução líquida. Pelo menos um dos componentes é líquido. No que a gente tinha na solução líquida? De líquido, a água, né? Agora, na solução gasosa, os componentes são gases. Toda mistura de gases é uma solução. Então, aqui eu só encontro gases. Na solução sólida, os componentes são sólidos, a temperatura ambiente. Para eu considerar sólido, então, se eu deixar isso aqui no sol, ele não pode derreter. Então, se for alguma solução, alguma substância que se eu deixar no sol ele vai derreter, então não pode aí ser considerado, então,
uma solução sólida. Aqui foi colocado como exemplo a prata, o ouro e o bronze. Solvente é uma substância chamada de dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se em seu interior. Então, o solvente é aquela substância que vai dispersar, por isso que é chamado de dispersante, que vai permitir que o soluto, aqui, por exemplo, o sal, entre então dentro desse solvente, que seria a água, e ele vai se dispersar no interior daquele copo. Então, se a gente deixar ali por um tempinho, ou também utilizar ali uma colher para estar mexendo, a gente vai ver o quê? Que isso vai dispersar. E aí, a gente vai enxergar, então, né, que o solvente ali vai dispersar todo esse salzinho aqui, ok? Soluto. Substância que é dissolvida em um solvente. A medição é feita em massa e a unidade de medida pode ser feita por grama, quilograma e miligrama. Então ali a gente tem ali uma animação, né? Então a água, ali colocando um pouquinho de açúcar ou sal, pode ser também, né? Independente de um ou outro, mas a água como um solvente e o sal ou o açúcar ou ambos ali poderia colocar e fazer uma mistura de um soro caseiro. E aí eu tenho o quê? Eu tenho então, né, que o que está sendo dissolvido é o soluto, ok? Vamos assim à nossa segunda atividade. Dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Dentre as substâncias puras, quais são simples e quais delas são compostas? Então vamos lá. Água dos rios, ferro, aço, gás carbônico, salmoura, refrigerante, leite, vinagre e gasolina. Dentre estes elementos, dentre essas substâncias, quais delas então são substâncias, né? São misturas, quais são puras e quais elas são simples e quais são compostas? Então, um tempinho para vocês responderem aí, para que vocês analisem uma por uma, para a gente poder discutir aí, ver se vocês estão entendendo esse conteúdo. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Vou mudar o slide e aqui a gente já tem então todos aqueles, né, que nós citamos já estão listados aqui. Então, água dos rios. O que nós temos na água dos rios? Nós temos mistura. O ferro, uma substância pura e simples. O aço é uma mistura. Salmoura é também uma mistura. O gás carbônico é uma substância pura, porém composta, né? Gás carbônico, CO2. Refrigerante é uma mistura de substâncias. Leite é uma mistura. O vinagre é uma mistura. E a gasolina também é uma mistura. Então, aqui estão listados os elementos que ele nos deu no slide anterior e classificamos, então, em substâncias puras, simples ou compostas. Então, aqui está a resposta aí da nossa segunda atividade. Solvente e soluto. Soluto, sal, é o que precisa ser dissolvido. Mas solvente, que é a água é chamada solvente natural, que vai gerar o que então, né? O resultado, aí o sinal de igualdade aqui é o resultado. Qual é o resultado da junção do sal com a água? Então eu vou ter uma mistura de sal e água, e essa mistura de sal e água, além de ser uma água salgada, é uma solução. Exatamente isso. Então, aqui, sal e água. Soluto, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e o solvente, a água. Então, não esqueça. Solvente é o que vai solver. Soluto é o que será dissolvido ali. E a solução é o resultado que nós vamos ter misturando esses dois. Solvente e solução, outro exemplo. Aqui eu tenho como soluto o ácido acético. Vocês sabem o que é o ácido acético? Aonde está o ácido acético? Aonde nós encontramos? Muitos usamos aí nas nossas casas. Como solvente aqui, novamente, a água. E eu terei como solução, ao unir ácido acético com água, eu tenho vinagre. Isso mesmo que nós utilizamos aí na maioria para temperar as nossas saladas. Tem que comer bem, hein? Comam salada, por favor. Então, ácido acético e a água, soluto, ácido acético e o solvente, a água. E como uma solução, o nosso vinagre. Vamos então à nossa terceira atividade. Vamos lá? Presta atenção, pessoal. Açúcar, sal, giz branco, que a professora usa para escrever no quadro, gesso e cal. São alguns exemplos de sólidos brancos. Se esses materiais apresentarem superfície homogênea e totalmente branca, pode-se afirmar que são todos eles substâncias puras? Será, pessoal? Então a gente está falando aqui, açúcar, totalmente branco, totalmente branco. Sal, totalmente branco. Giz branco, ele já diz que é branco, então é branco. Gesso, cal, todos eles são brancos, porém, né? Por eles serem todos brancos ali, pode afirmar que são substâncias puras? Você acha que sim ou acha que não? Então vai lá, faz aí no teu caderninho, classifica eles, escreve, lista eles certinho para a gente poder responder. Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, né, ele falou ali das substâncias, sal, açúcar, giz branco, gesso, cal. E ele quer saber se essas todas, por serem brancas, se são substâncias puras. Não, é claro que não. Cuidado, né? Nem tudo que a gente está vendo é aquilo, né? A gente tem que analisar um a um. O fato do sistema ser homogêneo e branco não garante que a amostra, né, seja substância pura. Substâncias e misturas diferentes podem ter o mesmo aspecto visual. A homogeneidade e a cor branca não equivalem à pureza dos materiais. Então tem que prestar muito atenção, porque a gente pode estar falando aí, né? Não tem nada a ver com a questão de serem substâncias puras. Na grande maioria a gente está falando aí de misturas. O que vimos nesta aula? Conceito de solvente, soluto e solução. Tipos de soluções, característica principal de uma solução e cuidados com o uso de substâncias químicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!